você está prestes a descobrir algo que mudará, de uma vez por todas, a forma como lida com pessoas tóxicas, situações estressantes e conflitos desnecessários. Imagine ter uma ferramenta mental que, ao ser usada, impede que qualquer pessoa ou circunstância roube sua paz de forma duradoura. Isso não é uma promessa vaga, é um princípio comprovado por estudos de psicologia e neurociência. A maioria das pessoas vive reagindo a tudo, sem perceber que podem escolher como responder. O segredo não está em evitar o caos, mas em como você permanece imune a ele. E eu vou te mostrar como. Você já ouviu falar de pessoas que, mesmo em meio ao caos, parecem estar sempre em paz? Elas não são imunes ao estresse. Elas aprenderam a não entregar o controle da própria calma. Hoje, você vai entender como fazer isso também. E não vai demorar muito, porque a cada segundo que você não age, sua paz continua sendo roubada por quem nem merece tê-la. A paz interna não é um estado natural que surge quando tudo está bem. É uma habilidade desenvolvida. Muitos acham que é preciso viver em um ambiente tranquilo, longe de pessoas difíceis, para ter paz. Mas isso é um erro. A verdadeira paz nasce dentro de você, independente do que acontece lá fora. É como uma ilha que resiste às tempestades. A água bate, as ondas sacodem, mas a base permanece firme. Esse tipo de estabilidade emocional não é inato, é construído. E para construir, você precisa entender como o cérebro funciona. Quando alguém te irrita, ataca sua autoestima ou tenta te provocar, o cérebro automaticamente dispara uma resposta de alerta. Isso é antigo, vem de quando nossos ancestrais precisavam fugir de predadores. Mas hoje, nem todo estresse é uma ameaça real. E ainda assim, o cérebro reage como se fosse. O primeiro passo para não perder sua paz é entender essa reação automática. Você não precisa seguir o que o cérebro sugere. Você pode escolher. A chave está em reconhecer o momento exato em que você começa a perder o controle. É ali, nesse espaço entre o estímulo e a resposta, que você decide se vai reagir ou responder. Reagir é automático, rápido e muitas vezes destrutivo. Responder é consciente, intencional e construtivo. A maioria das pessoas reage sem perceber. Elas se sentem atacadas e devolvem o ataque, mesmo que mentalmente. Isso alimenta o ciclo de conflito. Mas quando você aprende a identificar esse momento de escolha, tudo muda. Você pode respirar, observar o que está sentindo e decidir como quer agir. Esse espaço é onde a paz nasce e é também onde ela se mantém. Porque quando você não entrega seu estado emocional a ninguém, ninguém pode tirar sua paz. Essa é a base de tudo e é mais simples do que parece. O difícil é lembrar que você tem esse poder, especialmente quando está sendo desafiado. Você pode estar se perguntando, mas e se a pessoa for realmente tóxica? E se ela insistir? A resposta é, não importa, porque a paz não depende do outro, depende de você. Pessoas tóxicas são como fumegantes. Elas jogam emoções negativas na sua direção, tentando te puxar para o mesmo nível delas. Se você cair nessa armadilha, o conflito só aumenta. Mas, se você se mantiver firme, calmo e centrado, a energia delas perde o efeito. Isso não é fraqueza, é força. É a capacidade de não se deixar contaminar por quem vive no caos. E essa força só vem quando você entende que o outro não tem o poder de te perturbar. Ele só tem o que você permite que ele tenha. E você pode escolher não permitir nada. É uma decisão diária, mas é uma decisão que vale a pena. Muitos pensam que manter a paz é ser passivo ou indiferente. Mas não é. É ser consciente. É manter a clareza, mesmo quando tudo ao seu redor está confuso. É como um farol no meio da tempestade. Você não precisa gritar, não precisa revidar,
Não precisa se justificar. Sua presença já é suficiente. E isso assusta as pessoas que vivem no caos, porque elas não sabem o que fazer com quem não se deixa abalar. Elas esperam que você reaja, porque isso alimenta o drama delas. Mas quando você não reage, o ciclo se quebra. E é aí que começa a paz de verdade. Porque você não está mais jogando o jogo delas. Você está jogando o seu. E o seu jogo é viver com clareza, calma e controle. É um jogo que poucos jogam, mas que todos deveriam aprender. Para desenvolver essa habilidade, é essencial que você comece a observar seus próprios padrões emocionais. Quando você se sente atacado, qual é a sua reação imediata? Voca safe, se defende com agressividade. Fica em silêncio e depois explode. Cada pessoa tem um padrão. E reconhecer o seu é o primeiro passo para mudá-lo. Não se trata de julgar, mas de entender. Porque só é possível mudar aquilo que se reconhece. E uma vez que você identifica o padrão, pode substituí-lo por uma resposta mais consciente. Isso não é fácil, mas é necessário. Porque enquanto você continuar reagindo de forma automática, estará entregando o controle da sua paz para quem nem merece tê-lo. Isso é uma derrota. Uma derrota que você nem precisa ter. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que precisam se defender o tempo todo. Que se não responderem com a mesma intensidade estarão sendo fracos. Mas isso é um equívoco. A verdadeira força está em manter a calma quando todos ao redor estão perdendo o controle. É como um capitão de navio em meio a uma tempestade. Aí, ele não precisa gritar, não precisa entrar em pânico. Ele precisa apenas manter o rumo. Foca também. Não precisa responder a cada ataque. Não precisa justificar suas escolhas. Não precisa provar nada para ninguém. Sua paz não precisa ser negociada. Ela é sua. E você pode mantê-la, independentemente do que os outros façam. Isso não é indiferença. E a paz interna também depende de limites. Muitas pessoas não sabem como colocar limites sem parecer rudes. Mas limites não são sobre ser rude, são sobre respeito. Respeito por si mesmo e por quem está ao seu redor. Quando você permite que alguém ultrapasse seus limites, está dizendo que sua paz não importa. E isso abre espaço para que ela continue sendo violada. Colocar limites é uma forma de proteção. É uma forma de dizer: até aqui você pode chegar, mas não além disso. E quando você faz isso com clareza e firmeza, sem agressividade, as pessoas respeitam. Porque elas percebem que você sabe o que quer. E isso gera respeito. E respeito é o que mantém a paz. Você também precisa entender que não é possível controlar o outro, mas é possível controlar a si mesmo. E é aí que está o poder. A maioria das pessoas tenta controlar os outros, tenta mudar quem eles são, mas isso é impossível. O que você pode fazer é mudar a forma como você lida com eles. É escolher como você vai reagir. É decidir se vai manter sua paz ou se vai entregar para quem nem merece tê-la. E essa decisão é sua, sempre foi. O problema é que muitos não percebem isso. Vivem reagindo, brigando, tentando mudar quem não quer mudar. E no processo, perdem a paz. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode escolher outro. Um caminho onde a calma é prioridade, onde a clareza é mais importante do que a necessidade de estar certo. A clareza é um dos pilares da paz. Quando você está claro sobre quem você é, o que quer e onde quer chegar, fica muito mais difícil alguém te perturbar, porque você sabe que aquilo que eles dizem não muda quem você é. Você sabe que aquilo que eles fazem não define o seu valor, e isso é libertador. É como se você tivesse uma armadura invisível. Nada que vem de fora consegue ferir o seu núcleo. E essa armadura é construída com autoconhecimento, com a capacidade de olhar para dentro e entender o que realmente importa. É com a coragem de se manter firme, mesmo quando o mundo tenta te mover.
E é com a sabedoria de escolher onde você vai investir sua energia. Porque energia é finita e você não pode desperdiçá-la com quem não valoriza a sua paz. Outro aspecto importante é a aceitação. Aceitar que nem todos vão entender você, que nem todos vão concordar com suas escolhas e que isso está bem. Você não precisa da aprovação de todos, precisa apenas da sua. E quando você aceita isso, a paz começa a surgir, porque você para de tentar agradar quem não merece ser agradado. Você para de tentar provar quem não está interessado em ouvir. E você começa a viver para si mesmo. E é aí que a verdadeira liberdade começa. É a liberdade de não precisar de validação externa para se sentir bem. É a liberdade de escolher sua paz todos os dias, independentemente do que os outros façam. E essa liberdade é o que separa quem vive em paz de quem vive em conflito constante. Você também precisa entender que a paz não é um estado permanente, é um processo, é algo que você precisa cultivar todos os dias. Assim como uma planta precisa de água, luz e cuidado, a paz precisa de atenção, escolhas conscientes e limites bem definidos. Você não pode plantar uma semente e esperar que ela cresça sozinha. Precisa regar, adubar, proteger. E a paz é assim. Precisa de manutenção. Mas quando você entende isso, tudo fica mais fácil. Porque você para de esperar que a paz venha sozinha e começa a criar as condições para que ela floresça. E isso é um trabalho diário, mas é um trabalho que vale a pena. Porque a cada dia que você mantém sua paz, você fortalece sua resiliência. E quanto mais forte você se torna, mais difícil é para alguém tirar isso de você. Muitas pessoas acreditam que a paz é algo passivo, que é ficar quieto, não reagir, não se importar. Mas isso é um erro. A paz verdadeira é ativa, é uma escolha consciente, é uma postura diante da vida. É a capacidade de lidar com o caos sem perder o centro. É como um samurai que mesmo em meio à batalha mantém a calma. Ele não ignora o perigo, ele o enfrenta com clareza. E é isso que você precisa aprender. Não é fugir do conflito, é enfrentá-lo com sabedoria, com clareza, com controle. E quando você faz isso, a paz não é apenas mantida, ela se fortalece, porque você prova para si mesmo que é capaz de lidar com qualquer situação sem perder quem você é. A paz também é sobre responsabilidade. É assumir que você é o único responsável pela sua paz. Ninguém mais pode fazer isso por você. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo começa a viver de verdade. Porque você para de esperar que os outros mudem e começa a mudar você mesmo. E essa mudança é poderosa, porque ela afeta tudo ao seu redor. Quando você vive em paz, as pessoas ao seu redor sentem isso. Isso influencia o ambiente. A paz é contagiosa, mas só se você tiver. E é isso que muitos não entendem. Eles esperam que o mundo mude, mas o mundo só muda quando você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. É uma cadeia de reações e tudo começa com você. Outra coisa que você precisa entender é que a paz não significa ausência de conflitos. Significa presença de clareza. Você pode estar cercado de pessoas difíceis, situações complicadas, pressões externas, mas se você estiver claro, centrado e consciente, nada disso vai te abalar, porque você sabe que o caos lá fora não precisa ser caos dentro de você. E essa é a diferença entre quem vive em paz e quem vive em conflito. É a capacidade de manter o centro, mesmo quando tudo ao redor está se movendo. E é isso que você pode desenvolver. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser treinada. E quanto mais você treina, mais forte ela se torna. E é isso que vai te proteger. É isso que vai garantir que ninguém mais tire sua paz. Você também precisa aprender a lidar com a culpa.
Porque muitas vezes, quando você coloca limites, quando escolhe a paz, quando não reage como esperado, pode surgir uma sensação de culpa, como se você estivesse sendo egoísta. Mas isso é um erro. Escolher sua paz não é egoísmo, é sabedoria, é responsabilidade, é cuidado com si mesmo. E quando você cuida de si, está mais apto a cuidar dos outros, porque você não está esgotado, você está completo. E essa completude é o que permite que você dê aos outros sem se esvaziar. E é isso que muitos não entendem. Eles acham que ajudar os outros é se esvaziar. Mas verdadeira ajuda só vem de quem está cheio. E você pode estar cheio. Basta escolher. A paz também está ligada à sua relação com o tempo. Quando você vive em conflito, o tempo parece escasso, porque você está sempre reagindo, sempre tentando resolver algo, sempre tentando provar algo. Mas quando você vive em paz, o tempo se expande, porque você não está mais correndo atrás de nada. Você está no centro, e é aí que tudo se resolve. Porque quando você está centrado, as soluções aparecem. Porque você tem clareza, e clareza é o que falta para a maioria das pessoas. E é isso que você pode desenvolver. E é isso que vai te proteger. É isso que vai garantir que ninguém mais tire sua paz. Porque você vai estar sempre no centro, sempre em paz, sempre completo. E por fim, você precisa lembrar que a paz é sua. Ninguém pode tirar o que você não entrega. E você pode escolher não entregar. Pode escolher manter. Pode escolher proteger. Pode escolher cultivar. E é isso que você vai fazer a partir de agora. A partir deste momento. Você vai escolher a paz de Deus aos dias em todas as situações, com todas as pessoas. E quando você faz isso, nada mais importa, porque você está no controle. E ninguém mais pode tirar isso de você. Se você quer aprender como manter essa paz, mesmo diante das maiores pressões, continue acompanhando este canal, porque no próximo vídeo vou te mostrar como desenvolver uma rotina diária que fortalece sua calma, aumenta sua clareza e te torna imune às reações externas. E vai ser o próximo passo para você nunca mais perder sua paz. Lá